Maria Júlia, estou aqui para falar um pouco sobre o direito no agronegócio e as áreas de direito que a gente consegue ter dentro desse setor específico, bem como as ações que a gente acaba tendo de ação processual, no sentido judicial, administrativo, a parte consultora. Lógico que, por ser um setor muito grande, muito abrangente, vocês vão perceber que tudo vai variar do caso a caso. E na vida prática, vocês estão finalizando aí o 5º ano, vocês vão perceber de uma forma bem cruel que tudo é assim, que vai depender do que o seu cliente levar para você, de qual situação você vai ter que resolver. Então, cada caso é um caso, né? A gente escuta isso o tempo todo. E no agro não é diferente. Só para vocês conhecerem um pouco a respeito de mim, eu me chamo Maria Júlia, eu sou formada como advogada pela Univem, né? Eu sou Direito, OAB, beleza. Fiz uma faculdade da Unesp, Ciências Biológicas, então eu tenho uma 2ª graduação, para poder trabalhar com Direito Ambiental. Possuo um mestrado em Direito e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação, um MBA, em agronegócio, porque eu realmente gosto da área. Tive uma atuação um pouco acadêmica, um pouco referente à área do meio ambiente. Acabei trabalhando em São Paulo como advogada trabalhista. Fui contratada pela Teriosa 2 anos atrás como advogada trabalhista e há 5 meses eu sou advogada ambiental e regulatória da empresa. A Terios, aí pertinho de Assis, vocês têm um Palmitão, né? Uma das nossas unidades, é a nossa única unidade de amido e adoçante. As outras 7 unidades que a gente tem no Brasil são aqui na região de São José do Rio Preto e elas são todas de produção de açúcar e etanol. Então, basicamente, cana-de-açúcar, setor sucroenergético. Aí na região tem bastante, né? Porque eu sei porque, né? Paraguaçu, Marília, Assis estava sempre aí. Por que falar de agro? Agro, querendo ou não, a gente escuta o tempo todo, né? Até na propaganda da televisão, que acaba sendo tudo. Agro é pop, agretech, agro é tudo. E ele realmente é. Se a gente for analisar os setores da economia, primário, secundário e terciário, ele está desde a matéria-prima até o seu processamento e até o setor de serviços. Além do mais, ele movimenta uma grande parte do PIB do nosso país. Então, a gente entende que ele movimenta a economia. Ele é 1/4 do PIB brasileiro. Se a gente for analisar, por exemplo, só esse dado da CPE a respeito da diferença do crescimento que teve o PIB do agro do primeiro semestre desse ano, comparar ao primeiro semestre do ano passado, de 2020, ele teve um acréscimo de quase 10%. Esses 9,81% de acréscimo, gente, a cachorrada do fundo é minha, tá? Vocês me desculpem, mas eu não tenho como controlar. Enfim, faz parte. Esses 9,81% representam 223 bilhões de reais. Isso só esses 9%. Agora, o que ele tem de representação no PIB anual do país, passam as contas, né? Se isso é 10%, dá para a gente conseguir ter uma noção. E por que movimenta tanto? Por que a gente consegue ter tanto giro de dinheiro nesse setor econômico? Porque o que é o agro? Conjunto de atividades vinculadas à agropecuária. Vocês podem me dizer, alguém pode abrir o microfone e falar para mim a primeira coisa que pensa quando fala de agropecuária? Alimento, energia. Seu José Reinaldo, alimento, energia, excelente. Alimento é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. Energia, interessante o senhor falar isso, porque poucas pessoas ligam o agronegócio à energia. E na verdade, ele tem uma grande função, né, hoje em dia, nesse campo energético. A gente está ganhando, né, um grande campo. Mas se eu fosse... E energia renovável. Esse que é o mais bonito, a sustentabilidade da questão. Se a gente fosse fazer uma análise, uma segmentação desse agronegócio, então, em atividades, existem vários autores que fazem essa segmentação de várias formas, mas eu trouxe uma mais simplificada, que é em 4 segmentos. A gente vai entender essas 4 atividades.
O primeiro segmento é o segmento de insumos. O segundo, agropecuária. O terceiro é a agroindústria. E o quarto é a distribuição. Esses 4 segmentos fazem parte do agronegócio. E aí, entendendo quais atividades entram em cada um desses segmentos, vocês conseguem perceber, na verdade, a dimensão, né, que o agro tem como um negócio, como uma empresa, como um serviço, né? O insumo. Insumo, de certa forma, a gente sempre pensa em... Eu não vou dizer o que a gente sempre pensa, eu vou perguntar. O seu José Reinaldo já deu respostas muito boas, então eu tenho certeza que ele poderá contribuir, assim como os outros alunos, com outras opções de... O que eu tenho de opção de insumo? Pessoal? Deixe os colegas responderem, mas se no final eu posso. Ninguém. Insumo, galera. O desenho ali é bem sugestivo. Cereais? Cereais. Posso pensar, Sementes, então, fertilizantes. semente, fertilizante, excelente. Defensiva agrícola. É a primeira coisa, a tríplice ali de insumo acaba sendo essa, né? Semente, fertilizante, defensiva agrícola. Mas tem outras. Medicamento. Alguém me diz para que precisa de medicamento? Para cuidar dos animais. Na pecuária, exato. Se você está trabalhando com um animal, você tem uma série de regras, uma série de regulamentações que você tem que cumprir, até com relação do bem-estar daquele animal. Então, você tem que manter a saúde dele. Agora, imagina que você tem que manter a saúde porque depois essa carne vai ser consumida. Então, você triplica a necessidade de segurança em cima daquela manipulação. Por conta disso, existe setor de medicamento, existe o setor de produção de ração, que é especializado para cada tipo de animal, para ter engorda correta, o setor de maquinário e de equipamento, trocentos tipos de maquinários e equipamentos específicos para situações específicas. Tem aquele maquinário ali que é só para bater tarjetinha em cima de uma etiqueta que vai na embalagem daquele produto. Só que se esse maquinário bate aquela tarjetinha e o pontilhado não é do jeito que deveria estar para aquele tipo de produto, você já está cometendo uma irregularidade. Então, por que a gente tem que entender quais são essas áreas, aonde tem essas áreas de aplicação? Por que é importante você entender a operação do seu cliente, quando for você dentro do seu campo e da sua área de trabalho? Porque você tem que ir a fundo, do início, da compra ali, da semente, do que ele fez, dependendo até da área que você estiver indo, do que ele fez com aquele fertilizante ou com aquele defensivo agrícola, aonde ele estocou, como ele transportou aquilo ali. Você vai ter que ter essa percepção para você conseguir mostrar para ele os riscos, para você conseguir defender ele numa esfera administrativa, numa esfera criminal, se a coisa ficar mais apertada. Além disso, insumos, serviços de assessoria agronômica, florestal, laboratorial. Como que vão entrar esses serviços laboratorial? Ué, se eu estou falando de um plantio, eu tenho um solo, eu tenho um pH que tem que estar correto, eu tenho um número de nutrientes que tem que estar correto, eu tenho que ver se ele tem nitrogênio suficiente, se ele está muito ácido, está básico, eu tenho que jogar cal, não tem. O que eu preciso fazer? Eu tenho uma correção para fazer naquele solo? Eu preciso, às vezes, naquela plantação que eu estou tendo, que eu estou cultivando, de uma assessoria de um agrônomo especializado em herbicida para falar assim, olha, a sua cana está com início de colonhão. Eu preciso que você aplique tais, tais e tais defensivos em tais e tais e tais quantidades. Todos esses serviços, eles entram dentro da categoria de insumos. Agropecuária. Aí é mais fácil, né? Porque aí a gente já consegue lembrar das situações que estão próximas a gente. Então, produção agrícola. Fruta, hortaliça, grãos, a cana-de-açúcar, que eu não poderia deixar de citar. Vocês podem citar mais produções agrícolas que a gente tem por aí? Não necessariamente que sejam para alimento. Lembrem disso.
Mandioca. Mandioca, maravilha, milho. Tenho trocentas opções de plantio, café. Aí, se você for, vai longe. Produção pecuária. Então, eu tenho essa divisão entre o que é agrícola, o que é pecuária. Eu vou ter a parte bovina, suína, a parte de aves. Eu posso ter essa produção pecuária, eu posso estar falando de carne, eu posso estar falando da produção de leite, eu posso estar falando da produção de ovos, não necessariamente de frango, não. Eu tenho mais de uma opção em cada um desse tipo de atividade. Vocês acham que acaba por aí a agropecuária? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Falta alguma coisa? Não? Ninguém vai me responder? Muito bem, gente. Não acaba por aqui, tá? Eu tenho ainda uma atividade que é extrativista. E aí é uma área que ninguém lembra, mas que existe a produção, por exemplo, de madeira. Por que que eu produzo madeira? Celulose. Eu tenho que fazer extração de celulose para produção de papel. Quanto de papel você usa por dia? Para e pensa. Óleo. Eu tenho extração de óleos vegetais, no qual é uma produção extrativista. Eu não preciso ficar como eu posso dizer, fazer o plantio a cada período de safra e fazer toda a colheita e plantar novamente. Eu posso ter ali, da mesma forma, o látex. A seringueira, extrair látex para a produção de borracha. Vocês podem olhar aí na casa de vocês a quantidade de coisas que vocês acabam tendo que são frutos do agronegócio e que às vezes você não pensa. Então, é desde o papel que você tem ali dentro do o que você está utilizando, até o seu móvel, às vezes, de madeira compensada, que ela é feita com cavaco. Esse cavaco de madeira, ele veio, né, provavelmente de uma dessas produções de madeira extrativista. Eles já aproveitam o que tem de cavaco e faz depois o compensado. Então, agroindústria. Atividades industriais, obviamente, mas produção de alimento, origem animal ou vegetal, ou seja, o processamento daquilo que veio do campo, daquilo que veio das áreas de criadouro. As produções de bases, é importante entender que a agroindústria ela tem uma produção que, além dos alimentos, então, além dela produzir alimento, pegar a cana-de-açúcar e transformar em açúcar, pegar o milho e transformar em amido de milho, ela faz bases para outros alimentos, então desde xarope até as bases de fármaco, que é muito baseado em amido. Então, a gente tem o nosso medicamento, esse medicamento ele tem um composto ativo, mas esse composto ativo, ele geralmente é numa quantidade muito pequena realmente para o tamanho exato daquele comprimido que você está tomando. O resto, o preenchimento daquilo ali, é essa base de fármaco que vem vem da agropecuária, dependendo da base. Produção de papel, né, que a gente já falou a respeito da celulose, a produção de tecido. Poucas pessoas lembram disso, mas existe mais de um tipo de produção de tecido que pode ser feita a partir do agro. Então, a gente lembra muitas vezes do algodão, que é uma coisa que é a partir do plantio do algodão que você tem, cria a linha e ali você faz o tecido. Mas você tem também, por exemplo, a seda, que é a partir do bicho da seda. Então você tem ali, querendo ou não, uma criação. Além disso, a gente pode acrescentar a produção de combustíveis renováveis. A agroindústria hoje em dia está bem forte nesse aspecto. O Brasil está crescendo frente aos outros polos, já que os combustíveis renováveis estão fazendo, na verdade, trazendo uma visão sustentável contra, né, uma pressão do petróleo de muitas e muitas décadas. Então, interessante saber que a gente tem uma opção que vai muito bem. A produção de energia renovável, então, ela acaba acontecendo, por exemplo, dentro do nosso setor sucroenergético, ela acaba acontecendo com um dos produtos que acabava tendo de todo aquele processamento da cana, que era o seu bagaço. Esse produto, ele não tinha, às vezes, um fim, uma saída,
E ele acabou sendo utilizado na queima das caldeiras para manutenção e geração de energia. Além disso, muitas indústrias hoje em dia estão investindo na produção de biogás a partir dessa biomassa. Então, em outros processos da usina, conforme o produto que sobra, eles vão criar um biogás a partir daquela biomassa para gerar mais eletricidade elétrica. Muitas usinas de cana-de-açúcar estão fazendo isso e estão conseguindo gerar muita energia elétrica. A agroindústria, então, se você quiser identificar, saber se aquele negócio ele pode ser identificado como uma agroindústria, você tem que entender que, a partir daquela matéria-prima, você pode sofrer até 3 transformações nela. Após essa terceira transformação, ela não se enquadra mais no que a gente chama de agronegócio, não é de origem de uma agroindústria, a partir da terceira transformação da matéria. Então, quando eu penso a respeito da árvore, que eu extraí a celulose, houve a primeira transformação da matéria. Aí a segunda transformação, que era da celulose, eu planificar ela numa folha, ok. Se eu começar a fazer terceira, quarta transformação naquela matéria, ela já deixa de ser entendido como uma matéria, um produto que é de origem agropecuária. Tá? Ele é de origem sintética e industrial. Pode até ter porcentagens, entendeu? De um início, mas a partir dessa transformação a gente não entende mais de origem agronegócio. E a distribuição, que, como eu disse, seria esse quarto segmento, mas que também tem que ser considerado. Porque a partir do momento que eu tenho esse negócio, essa intenção de empresa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com o meu produto, para quem que eu vou vender, para quem que eu vou distribuir. Então, entram essas atividades comerciais, seja o atacado, o varejo, hoje em dia é muito forte a exportação e a importação. As embalagens e as rotulagens. É importante para o advogado entender que tem esses pormenores dentro do negócio. Então, eu tenho que pensar a respeito das regras básicas a respeito daquela embalagem, daquela rotulagem, como eu vou fazer aquele armazenamento do produto, como eu vou estocar, como eu vou distribuir, como eu vou realizar essa logística de transporte. Então, muitas pessoas às vezes até entram naquela discussão de é melhor linha de trem, não, é melhor investir em caminhão, porque é mais rápido, porque é isso, porque é aquilo. Gente, a logística de transporte de cada negócio vai ser depende de qual é o objetivo dele. Entendeu? Se o mais fácil para ele, o mais barato, rápido, vai ser ele utilizar um caminhão, é o que ele vai fazer. Agora, se ele vai transportar não sei quantas commodities e ele está numa região logística cuja facilidade seja a linha do trem, para ele seja melhor e ele vai pagar um valor mais razoável, ok. No negócio, o que vai importar, no final das contas, é o que vai ser melhor para aquela pessoa, o que vai ser melhor para aquela empresa, para aquilo que está sendo realizado, qual é o objetivo dele. Eu trouxe aqui um exemplinho agrícola. E eu queria contar, na verdade, com a participação de vocês. Eu vi que vocês estão muito acanhados, mas eu queria contar com a participação de vocês para a gente imaginar e entender como seriam as aplicações do direito, as áreas do direito, nesse exemplo agrícola. Deixo claro que esse é só um dos exemplos, como a gente viu, é um setor da economia com muitas atividades, e é um exemplo de plantio, de cultivo de algodão e soja. Reparem que ele tem um ano 1, ele começa depois um ano 2, e aí aqui ele tem as divisões, tá vendo? A respeito da terra, num período ele vai plantar algodão. Por quê? Isso daqui representaria a safra e o que ele estaria fazendo com a terra dele. Então, no primeiro ano ele plantaria algodão, no segundo ano ele plantaria soja, na verdade no quarto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Entenderam? É mais ou menos assim que ia funcionar. Nesse modelo. Para esse modelo, o que ele considerou? Primeiro, eu sou uma empresa e eu tenho um setor de planejamento agrícola. Então, eu tenho alguém que vai planejar o que vai acontecer nesses próximos anos. Segundo, se eu estou planejando, eu tenho então que fazer uma compra do que eu preciso investir. Preciso de material, eu preciso de insumo, eu preciso de semente, eu preciso receber, eu preciso ter um lugar para estocar, ou eu posso pôr tudo junto? Eu posso pegar os defensivos agrícolas e estocar junto com o material de alimento dos funcionários? E aí, gente?
Alguém grita aí para mim que não, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Muito obrigada, seu José Reinaldo. De jeito nenhum. Então, eu tenho que ter esse tipo de avaliação. O que eu vou fazer? Aonde eu vou fazer? Só até aqui, até esse recebimento desses insumos, eu já devo ter falado aí 1, 2, 3, 4 áreas do direito que dá para se englobar. Alguém me chuta uma delas, 2 delas aí, pelo menos? Só até chegar aqui, 4 áreas do direito pode se englobar aí, não? Ninguém. Ó, vamos lá. Eu comecei informando o quê? Que era uma empresa. Eu estou falando do planejamento agrícola. Empresarial. Direito empresarial. Comecei informando que era uma empresa. Show. Depois disso, eu falei que eu vou ter que fazer compra. Estou comprando um produto. Crédito rural. Pode ser crédito rural, ou eu preciso comprar no sentido de. Pensa numa compra, um contrato de compra e venda. Direito Direito civil. civil, Direito consumidor. civil, direito do consumidor. Mas. Direito ambiental. Olha, eu já passei um aqui, sem querer, trabalhista. Eu falei que eu tinha funcionários. Na origem trabalhista. Falei que eu tinha funcionários. Regulatório, porque alguém gritou aí que tinha questão de. Ninguém gritou, a gente que falou a respeito do recebimento de insumos, né? Que não poderia ficar e tudo mais. Então, regulatório, aonde que eu posso manter, onde que eu não posso manter, onde que eu posso estocar. Regulatório. E alguém gritou ambiental. Eu falo tributário também. Tributário. Em comercial, alguém falou comercial, eu escutei também por causa da compra e venda, e o tributário, porque a gente paga imposto em cima de tudo. Vocês estão vendo que é praticamente quase todas as áreas do direito. Vamos lá, e aí a gente continua, a gente falou, a gente nem chegou aqui no preparo do solo, mas eu ia falar, a gente chegou no preparo do solo, eu vou mexer com o solo, eu vou plantar, eu vou colocar ali uma quantidade de insumo, eu posso, infelizmente eu estou sujeito a alguma eventualidade que eu não estou preparado e que pode acabar causando um dano ambiental. Eu tenho que estar pensando nisso. Eu tenho depois uma via comercial, porque eu vou chegar aqui, eu vou ter que expedir, eu vou ter que mandar isso para alguém, mandar uma nota fiscal, pagar um tributo sobre aquele produto. Às vezes eu tenho que mandar para outro lugar e por conta daquela outra cidade, daquele outro estado, eu tenho que pagar um tributo diferente. Eu posso ser pego por excesso de peso no caminhão, e aí eu tenho que pagar uma multa, defender um auto de infração. Vocês estão entendendo? Todas as áreas. Todas as áreas são possíveis. Penal. Penal. Aqui entra a questão penal é uma questão bem delicada, na verdade, porque você pensa, a empresa pode cometer um crime, logicamente. A empresa pode ser presa? Não. Ela pode pagar uma multa, ela pode ser condenada com uma advertência, ela pode ter que pagar, por exemplo, cesta básica. Mas quem pode ser preso? O sócio? Vocês acham que existe alguma possibilidade em que um sócio da empresa seja preso por conta de alguma ação da empresa? Sim, sim. Sim. Crime Com certeza. ambiental. Com certeza. Crime ambiental, seu Zé Reinaldo. Principalmente por quê? Porque para a área penal a gente tem aquela questãozinha da responsabilidade subjetiva. Então, se eu tive um ato ilícito que causou um dano e eu tenho esse nexo de causalidade, eu tenho como comprovar, por exemplo, que foi a ação da empresa por ordem do dono da empresa que causou aquele dano, seja um dano ambiental. E se for uma sonegação de imposto? Também não é crime? Tributário, sim. Eles também podem responder. Então, se eu tenho essa possibilidade, ela também tem que sempre ser levada em consideração. Seja para o início de criar uma empresa, olha, eu tô. Sempre aconselhem isso para as pessoas. É importante elas saberem que elas resolvem criar um negócio, elas resolvem fazer um contrato, fechar qualquer coisa na vida delas, e elas não pensam, às vezes, em consultar, fazer uma consulta a um advogado e ver o que ele pensa a respeito daquilo. Uma análise de uma pessoa que consegue entender um pouco mais de lei, falar, sabe, ele consegue perceber, às vezes, umas nuances. Trading.
trading, eu deixei essas duas áreas para o final, o trading e o compliance. Essas duas áreas são áreas novas do direito, tá? São muito específicas e são áreas que funcionam pro agronegócio. Eu vou explicar elas com um pouco mais de detalhe para frente. Falar para vocês que eu sei tudo, que eu sou especialista nessas duas áreas, não sou, então eu recomendo que, se vocês se interessam por alguma delas, vão atrás e façam cursos, porque são áreas inovadoras e tem bastante gente indo atrás. Para a galera de mercado, isso é bom. Eu trouxe também um exemplo da pecuária. A gente já fez essa mesma brincadeirinha ali com a parte agrícola, então, nesse exemplo da pecuária vai ser mais simples, mas é só para vocês entenderem esse modelo. A gente tem um melhoramento genético, então hoje em dia a gente já tem todo esse trabalho com o sêmen do animal para procurar qual é o melhor tipo, né, qual vai produzir mais, para o que eu quero, é para produção de leite? Não, é para produção de carne. Eu vou pensar na pastagem daquele animal, porque eu tenho que pensar no que ele vai comer, se eu vou dar uma quantidade de ração, se eu vou dar uma quantidade de sal, se eu vou deixar ele pastar, se ele vai ser confinamento fechado, semi-aberto. Para que eu quero aquele gado? Ele vai ser um gado para alimentação, eu preciso daquela carne mais gorda, com mais gordura, eu preciso daquela carne mais magra, ou eu estou falando de um gado que eu estou fazendo para reprodução e venda, existem 1000 opções. Aqui no nosso exemplo, eu faço a criação, eu tenho que cuidar da saúde dele, a questão dos medicamentos, do bem-estar, tudo isso, existem regras que a gente tem que cumprir, sanitárias, regras de vigilância com relação aos animais, regras do IBAMA, regras, trocentas licenças que precisam ser retiradas para você ter o cumprimento de uma empresa de forma regular, tá? Depois eu tenho uma questão de transporte, vai para o abate, eu tenho o processamento dessa carne, uma distribuição logística novamente, comercialização e o consumo. Então, eu tenho uma empresa, tenho compra, venda, eu posso ter um produto com erro, um vício, preciso uma área civil, tenho um protesto, eu tenho uma nota fiscal, não paguei um credor, tenho trabalhista, eu tenho regulatório, cumpri tanta norma regulatória, eu tenho área ambiental, porque qualquer coisa pode acabar, às vezes, gerando, seja um resíduo. Eu tenho que pensar nisso, no resíduo. Hoje em dia, a agropecuária está apostando nessa questão também do biogás a partir do resíduo animal. Porque também é uma forma de você aproveitar aquele resíduo que eles não sabiam o que fazer. Então, quando tem gado, suínos de confinamento, eles estão transformando, né, uma parte da propriedade em geração de energia elétrica, geração de energia renovável, porque, né, para poder aproveitar da melhor forma possível a matéria-prima e o nosso país, né, o nosso planeta, se a gente for pensar, um exemplo de sustentabilidade. Comercial, tributária, penal, o tal do trading e o compliance. E aí, vamos então para o entendimento dessas ações, que é a parte que eu acho que a Lenise mais queria que vocês soubessem. Como que o advogado vai atuar? Como vocês viram, tem 1000 possibilidades, caso a caso. Eu trouxe ideias, tá? De como vocês podem ter essa atuação. Geralmente, como pode ser, vocês vão ver que são muito parecidos, então eu não vou precisar ficar ponto a ponto. Percebam que primeiro quadrinho, o escuro, se trata de ações do advogado como consultivo, ou seja, a atuação do advogado na parte de consulta, auxiliando a empresa antes de qualquer litígio. O contencioso administrativo na existência de um litígio em esfera administrativa e o judicial, obviamente, em esfera judicial. Então, para a área empresarial, consultivo, ele pode começar, por exemplo, com criação de atos societários. É o estatuto, é a procuração, é o subestabelecimento. No administrativo, participando das fiscalizações de Receita Federal, fiscalização de uma secretaria de um município, de um estado. Ele pode participar no contencioso, nas ações de anulação de ata, de anulação, às vezes, de uma assembleia, de uma convocação, se precisar, aquelas ações de dissolução de empresa, falência ou mesmo recuperação. Já na área civil, no consultivo, criação de contrato de arrendamento, contrato de parceria agrícola, são contratos diferentes
que tem objetivos diferentes, é importante vocês saberem isso. Num deles você está alocando, vamos dizer, o espaço, você cede o espaço sob um certo valor, já no outro você é parceiro, então você recebe uma porcentagem sobre aquela produção. É importante vocês entenderem que é uma gama muito grande, mas você pode auxiliar ali na área civil na criação desse contrato da melhor forma para o seu cliente, para que ele não saia perdendo daquele negócio de forma alguma. Você pode trabalhar também nos protestos de títulos. Muita gente devendo por aí, muita gente precisando, às vezes, só de um advogado para sentar e conciliar. Olha, como você pode pagar, você pode receber assim, vamos encerrar o assunto. Inquérito civil acontece muito, principalmente com reparação de dano ambiental, quando tem, com situações, às vezes, quando é necessário abrir inquérito civil por ações de atentado ao pudor, que começam quando saem notícias bombásticas a respeito de alguns lugares, empresas específicas, tá? Mas a ambiental acaba sendo bastante. Ações imobiliárias, ou seja, essa questão dos contratos, a discussão do uso, da cessão, da reparação, ou mesmo do consumidor trabalhista, desde o consultivo na adequação dos turnos, dos contratos de trabalho, dos acordos coletivos e de sindicais, e aí vocês podem gritar para mim que não necessita mais de sindicato, eu sei, mas acontece muito que em alguns tipos de cargos específicos, sindicatos específicos, eles acabam auxiliando algumas empresas nessa negociação. Então, ainda existem os sindicatos, é só você ver que eles não morreram. Mesmo a gente falando desde 2017, acabou, reforma trabalhista, vai acabar o direito do trabalho. Não, enquanto existir uma relação de trabalho entre as partes, sempre vai existir a justiça do trabalho funcionando. É importante saber disso. E o sindicato não morreu também, ele ainda está aí. Além do mais, o contencioso administrativo vai ser mais nessa parte das fiscalizações. Então, eu tenho o MPT, né, Ministério Público do Trabalho, ou o MTE, Ministério do Trabalho e da Economia, fazendo essas fiscalizações, vendo se está cumprindo NR31, NR17, 15, 25, aplicando essas infrações trabalhistas. E no judiciário, as reclamações e as ações civis públicas. Na parte consultiva, o advogado ele acaba trabalhando muito nesses arranjos operacionais. Então, quando precisa ser criado, por exemplo, às vezes um fluxo, um projeto de biogás, um projeto de instalação de uma nova operação, uma coisa que a empresa não fazia. Quais são os riscos ambientais que pode sofrer? Então, essa parte consultiva ela acaba sendo muito requisitada. Por quê? Porque é necessário uma série de licenças de instalação operacional, você precisa pedir para a CETES, você precisa pedir para a Sabesp, se você tiver, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, da água residuária, da sua parte industrial, da sua planta industrial. Você não pode simplesmente, essa água que eu usei aqui, eu vou jogar ali no córrego. Não, eu tenho que ter uma estação de tratamento de esgoto. E essa estação tem que ter uma licença da Sabesp. Então, eu tenho uma série de licenças que eu tenho que correr atrás, eu tenho que auxiliar para a empresa conseguir operar, senão ela nem pode operar, né? A realidade é essa. E se ela operar, ela pode levar um auto de infração seríssimo. Essas fiscalizações desses órgãos ambientais, dentro do contencioso administrativo, da área ambiental, elas foram muito fortes por bastante tempo, ainda são, tá? Mas, assim, por bastante tempo teve um conflito entre esses órgãos, entre a competência desses órgãos. Eu sou advogada ambiental e isso é uma coisa que me incomoda pensar, porque a legislação ambiental foi criada de uma forma bonita de se dizer, porque ela criou com descentralização desses órgãos. Então, assim, ela deu, na verdade, mais autonomia para eles cuidarem do meio ambiente. E isso é positivo. Só que eles começaram a se conflitar. Então, às vezes, tinha um fato gerador, às vezes um incêndio, então você tinha lá a CETESB autuando, e do outro lado você tinha a Polícia Militar Ambiental. Acabava tendo um choque, um conflito. Hoje em dia, essas instituições, elas conseguiram, na verdade, meio que entrar num acordo. Essa situação vai ser você, aquela situação vou ser eu. Serei eu. Nossa, falei pessimamente mal, me desculpem. Aquela situação serei pessimamente mal também, olha... Minha mãe é professora de português, gente. Eu não consigo não perceber quando eu cometo esses erros grotescos. Resumindo, continuando, finalizando a situação,
A gente tem muita fiscalização, muito auto de infração ambiental sendo aplicado, mesmo quando não tem nexo de causalidade. Então, tem bastante área de trabalho. Inquérito civil rolando bastante também. E aí a gente começa a trabalhar no judicial, tentando, em ações anulatórias, cancelar aqueles autos que são injustos, em embargos, quando esses autos... Deixa eu só explicar um negócio. Um auto de infração ambiental, ele pode gerar uma multa e pode gerar uma necessidade de reparação de um dano isolado ou cumulativamente. Então, eu posso ter um auto que eu tenha que realizar a reparação e eu tenha que pagar a multa. A reparação pode me levar a um inquérito civil, porque é reparação de um dano ambiental. Agora, a multa pode me levar a uma execução fiscal, porque se eu não pago essa multa, a União vai lá e coloca em dívida ativa. Aí, a Fazenda me executa, entra com uma execução fiscal e eu tenho que embargar, tá? Outra ação horrível que você pode acabar tendo que defender é uma ação civil pública ambiental. Assim como a trabalhista, ela não é nada legal, tá? Porque o Ministério Público, ele vem em cima de uma forma bem pesada, porque ele está dizendo que aquilo que você está fazendo deixou de afetar uma pessoa em específico, mas afetou a todo mundo. Continuando no nosso entendimento, regulatória. Licenças e mais licenças, essas licenças operacionais específicas, seja de rotulagem, seja de embalagem, seja de transporte, de caminhão, de tudo. Entra no regulatório. Logística reversa, super importante. Fiscalizações desses órgãos, e aí você pode pensar em todos os órgãos regulamentadores do Estado e da União. Então, você vai ter lá, se tem um lugar de tratamento de esgoto, você pode estar sendo fiscalizado ali pela ANA, pela Sabesp, pela CETESB. Se você tem caminhão na estrada, você pode saber que vai vir auto de infração da NTT. Se você trabalha com produção de combustível, vai vir coisa da ANP. Você tem que esperar que essa fiscalização vai chegar. E depois você vai judicialmente contestar isso ou discutir que não deve pagar. Comercialmente, esses contratos de compra e venda do produto, as operações de trading, que é o que a gente vai entender melhor mais para frente, a questão de direito publicitário, propagandas e direito do consumidor. As fiscalizações que também acontecem no administrativo, mas pelos órgãos como o PROCON e o SECAP. SECAP é específico para processo de promoção com sorteio, tá? Você tem que mandar para eles verem se está de acordo com a regra dele para depois você poder realizar. E aí, dentro dessa área, a gente tem ações de reparação, anulatória de auto de infração, os embargos, mesma coisa, e ações de direito do consumidor. As tributárias, né? O auxílio em todos os arranjos fiscais da empresa, né? Toda aquela questão da operação, o que eu tenho que pagar de imposto em cada lugar, qual é o melhor arranjo, qual é a melhor forma de eu colocar isso daqui dentro do mercado de trabalho, mercado de venda, sem pagando o menor tipo de imposto possível. Os autos de infração tributária e depois as ações em que você busca anulação ou embargo. Penalmente, aquilo que a gente falou a respeito da responsabilidade. Então, eu tenho um ato com uma responsabilidade subjetiva, eu posso ter um inquérito penal e uma investigação penal. Eu esqueci de pôr investigação, mas é importante citar porque a Polícia Civil, ela tem uma atuação importante nessa área empresarial, sabe? Eles ficam em cima, é interessante. E as ações penais que são consequência, né, desses mesmos atos. Por fim, para explicar para vocês a respeito desse trading de commodities, que é isso? Gente, é um contrato de compra e venda futuro de um produto em forma bruta que não tem marca. Então, como é que eu vou explicar? Pensa naqueles containers de soja que a gente vê saindo do Porto de Santos, lindos, cheios, são vendidos assim em grandes quantidades. Quando a gente pensa aquele produto em grão, sem marca, aquilo ali representa a venda da commodity agrícola, tá? Só que esse contrato aqui é de compra e venda via bolsa. Ele é, na verdade, um investimento. Ele vai ter uma compra e uma venda. Só que a pessoa que está participando dali, que está fazendo essa compra, ela não vai nem chegar perto da commodity, ela nem quer, na verdade, depois aquele produto, ela vai simplesmente passar para o negociador dela que vai passar para frente. Vou explicar como funciona, mais ou menos.
Eu também não sou gênio nisso daqui, não. Eu, Maria Júlia, resolvi comprar, investir, falei assim, Lenise, ó, tô sabendo que você está produzindo soja, legal. Eu vou comprar de você, eu vou investir 100 mil. Porque eu vi que, segundo as previsões, 100 mil em soja ano que vem vai estar 150. Então, eu vou investir, a gente vai fazer um contrato desse de compra e venda, eu invisto. E você, daqui um ano, vai vender essa commodity, entendeu? E eu vou receber os 150. Os termos desse contrato fazem toda a diferença. Por quê? Pode acontecer de eu ter um termo assim, que eu só posso vender daqui a um ano. E se daqui 6 meses estiver vendendo, valendo 180? Não era mais interessante? Pode ter um termo que fale assim que se daqui a um ano não estiver custando 150, a Lenise não é obrigada a me pagar 150. Se estiver custando, por exemplo, 180, ela é obrigada a me pagar 180, mas se estiver custando 140, ela é obrigada a me pagar 110. Mas pode ter um termo negociado em outras formas. Depende muito de quem está por trás, de quem está auxiliando nesse negócio. Por isso que é uma nova área, é uma área interessante, na verdade, porque você tem que gostar de finanças, você tem que gostar dessa variação do mercado, entender um pouquinho a respeito dessas regras, né? Do que varia quando acontece uma coisa, uma alta, uma baixa nas ações, e do que pode, o que não pode dentro daquele mercado de negócios, daquela mesa de negócios, para não cometer nenhum erro, né? O compliance é uma visão geral, então eu vou pensar em lei, em segurança, em regulamento, e eu vou utilizar uma estratégia, um fluxo dentro daquela operação que cumpra com todas as leis, todos os regulamentos internos, ou seja, eu faço uma gestão de risco. Eu vou fazer com que aquela empresa tenha operação da melhor forma possível. Hoje em dia é um curso também que tem sido destaque, né? Bastante advogado investindo em área de compliance e bastante empresa investindo em área de compliance, porque é trabalhar na gestão do risco que você evita, na verdade, o passivo futuro. A nova visão das empresas, que é o investimento em tecnologia, essa busca por inovação que gerou o nosso agronegócio 4.0. É trazer mais qualidade, mais produtividade, mais segurança e mais sustentabilidade. Como? Por meio da tecnologia. Então, eu trouxe uma notícia aqui, a tecnologia ela pode auxiliar até na preservação do meio ambiente, no aumento dessa produção. Alguns exemplos desse agro 4.0, desse investimento em tecnologia, a criação da agricultura de precisão. Então, você conseguir gerenciar toda uma cultura, uma colheita, um plantio, de forma remota, por meio de um tablet, georreferenciando, utilizando a quantidade específica daquele produto para não ter, não colocar produto a mais, por exemplo, numa área, uma outra área onde não precisa, avaliando inclusive condição de planta. Hoje em dia o satélite ele consegue fazer um mapa com o desenho da propriedade, o desenho das plantas, identificar, por exemplo, se tem alguma uma falha dentro daquele bloco, dentro daquele talhão. Outras análises, como Big Data, ou seja, dados e mais dados que foram utilizados de forma analítica para criar uma estratégia. A inteligência artificial, a gente vê lá o Oi, como posso te ajudar até dentro do site da Jus Brasil. Utilização de drones, então, uma forma mais precisa e específica de concentrar aquele trabalho no campo, melhorando, às vezes, uma avaliação de sustentabilidade, conseguindo fazer uma medição no campo de uma forma mais específica, ou mesmo aplicando um produto. E a utilização de satélites, né? O georreferenciamento, até desde satélite que faz identificação, por exemplo, de um início de um princípio de fogo, até satélites que fazem... caiu minha tela. Caiu para vocês? Agora caiu. Peraí. Sou eu. Agora a apresentação não está na tela. Aí. Aí. Pronto. Perdão, gente. Utilização de satélites. Por fim, o setor que eu estou trabalhando hoje, setor sucroenergético, é um exemplo de sustentabilidade. Tem muita gente que fala que
cana-de-açúcar faz queimada, faz isso e aquilo, não é real, e eu tô aqui para desmistificar isso, tá? Por exemplo, no estado de São Paulo, desde 2007, todas as indústrias do setor assinaram esse protocolo agroambiental. Ele falava que até 2022, todas as empresas do estado deveriam abolir a queima, né, como parte do cultivo. Acontece que antes de 2014, quase todas as empresas já tinham abolido. Então, elas investiram em tecnologia, em colheita mecanizada. Hoje em dia, mesmo depois daquele investimento, se você pegar, por exemplo, essas colheitadeiras, elas são tão específicas que ela não funciona da mesma forma se a cana estiver queimada, ela não tem a mesma produtividade. E sem contar que eu tenho uma perda operacional, porque eu tenho que regerenciar aquilo ali, eu não posso demorar muito tempo para colher, senão eu vou perder, né, aquela cana, não totalmente, mas ela começa a degradar, oxidar, perder o produto nutriente. Enfim, houve esse investimento. Além disso, mais de 200 mil hectares de áreas de mata ciliar foram realizadas, refeitas desde 2007 por essas indústrias. 8.230 nascentes foram protegidas e recuperadas. E 60% dessas empresas, dessas usinas, elas possuem programas até de restauração dos seus fornecedores. Então, assim, é de uma pessoa que ela compra a cana, ela não é nem uma pessoa com quem ela é parceira, que ela tem uma boa amizade ou que ela renda, não, é uma pessoa que fornece. E ainda assim, ela tenta sempre melhorar a restauração florestal. A gente falou da energia renovável e a Única, esse slide eu tirei de informações da Única. A Única publicou que em 2020, 11 milhões de residências tiveram, na verdade, né, tiveram esse consumo de energia elétrica sendo gerado por conta dessas empresas, dessa usina do setor sucroenergético. As minhas fontes de dados, tá? Que é para vocês entenderem de onde eu tiro a parte de número e tal. Embrapa, Única, a CPEA, Canal Agro, LinkedIn, Lattes, e-mail para quem quiser. Agradeço novamente. Dúvidas, perguntas? E fiquem à vontade. Obrigada, Maria Júlia, mais uma vez. Quero te agradecer imensamente. E repito aqui, eu não imaginava, né, por mais que a gente tenha um conhecimento, porque faz parte da nossa vida, mas eu não imaginava a quantidade, né, de áreas aí que envolve o agronegócio, então eu aprendi muito com você, te agradeço. E está aberta aí, as perguntas estão abertas, né, as perguntas, vocês fiquem à vontade. Zé Reinaldo está perguntando se você pode disponibilizar os slides como referência. Posso, com certeza. Passo para a professora Lenise. A aula está sendo gravada, então os slides estarão na aula também, né? Tem alguma pergunta? Ou alguma colocação? Ou vocês querem compartilhar alguma vivência de vocês? Professor, vai, Romero. Não, eu queria só perguntar, eu queria saber, na verdade, a opinião dela sobre a importância de você se especializar em um assunto, para que você possa ter aí um produto a ser apresentado para o seu futuro cliente, né? Como que você vai chegar numa propriedade, numa indústria e apresentar o que você pode ajudar aquele produtor ou aquela indústria. Então, eu queria saber a opinião dela sobre a especialização. Olha, especialização é um negócio que eu vou te dizer que é muito importante. Ajuda a gente a focar naquele assunto. A faculdade, querendo ou não, a gente tem que ver tudo, porque vocês têm a OAB, então você tem que ver tudo, de cabo a rabo. E a prática, ela tem muito mais detalhe que a faculdade consegue te trazer, né? E que às vezes só um curso de especialização e cursos além, nunca pare só na especialização, se eu puder dizer, cursos além vão sempre te agregar. Você sempre vai ter alguma coisa para aprender, alguma coisa nova para acrescentar. Então, você pode fazer uma pós-graduação e de repente eu fiz uma pós-graduação em trabalhista, e aí eu fui lá e participei de um curso de audiência trabalhista, mas que aquela palestra daquele juiz
me ensinou tanta coisa a respeito de processo do trabalho que eu achei que eu nunca teria visto, entendeu? Mas, com certeza, uma especialização, um curso, você ter e o importante, né, uma experiência que você possa apresentar no sentido de não só apresentar no sentido, eu tenho um currículo, eu passei em tantas empresas, mas uma experiência no sentido de você demonstrar que você sabe aquilo que você está falando. Que você não está falando aquilo da boca para fora, mas que você sabe, que você pesquisou. Se você for falar com aquele cliente que é, por exemplo, de uma pecuária de suíno, você não vai chegar para ele falando uma coisa que não tem nada a ver com o negócio dele. Você vai pesquisar, você vai tentar entender a fundo o que é o negócio dele, para pelo menos você demonstrar que você teve interesse, né? É o mínimo que se espera. Mas uma especialização, com certeza, acrescenta muito, não tanto para currículo, eu digo de forma pessoal, para a visão prática do negócio, do assunto. Maria Júlia, quais foram as especializações que você fez? Você fez um mestrado, né? Mas você fez uma especialização? Pessoa falando de especialização, nenhuma. Eu estou fazendo um MBA agora em agronegócio, é minha real especialização. Isso, eu tinha lido. É em agronegócios, Em agronegócios. em Piracicaba, né? Exato, em Piracicaba. Eu fiz o mestrado, mas o mestrado é estrito, né? E aí agora que eu estou fazendo uma especialização mesmo, um ato. Tá. E você, essa especialização que você faz em Piracicaba, ela é uma especialização voltada para o direito ou não? Tem tudo? Não, é voltada para a gestão de agronegócio, é MBA. Ela é uma especialização no âmbito mais administrativo mesmo. Então, a gente vê tudo. Por exemplo, a minha pesquisa, o meu trabalho de curso do MBA é referente a direito ambiental e educação ambiental dentro de empresa. É isso que eu vou tentar reproduzir, tá? Sim. Agora, as matérias, tudo que tem, assim, você vê tudo, de cabo a rabo, né? Mas é sobre a administração, é um MBA. Mas tem muita especialização boa, gente. Quando fala em direito agrário, Maria Júlia, seria direito agrário? É assim, tem autor que considera que é a mesma coisa, que é todo o direito que é referente ao agronegócio, tá? Tem autor que eu já vi que fala que direito agrário seria só o direito referente, por exemplo, à questão de terra ou à existência mesmo de tipo assim, a divisão daquela fazenda, aquela questão dos grileiros, entendeu? De quem que é a propriedade, de quem que não é a propriedade. Mas falar para você também que eu tenho a especialização para te falar se assim, se esse direito agrário também não poderia ser considerado, muito autor diz que sim, entendeu? Marcos. Oi, Maria Júlia, eu tenho duas perguntas, uma mais no aspecto geral e uma mais específica, que na verdade não sei nem se você vai conseguir responder em relação a isso, que é bem específico. Com relação ao aspecto geral, qual dessas áreas que você citou aí você acha que é mais promissora para a atuação do advogado? E a segunda pergunta seria assim, você já ouviu falar do escambo agrícola? Se isso é uma coisa que ainda está em alta no agronegócio, se é legal, qual o aspecto jurídico, né, se é interessante para as empresas fazerem ou não? Tá, vamos lá. Das áreas que eu falei, qual que é a mais promissora? É difícil de te dizer, tá? É muito difícil. Eu te responderia, na verdade, que é a área que você gostar mais, porque é a que você vai conseguir atuar melhor. Não adianta você ir para uma área promissora e não entender nada daquilo, não gostar daquilo. Então, não adianta você ir para trading e não gostar de finança, não adianta você ir para tributário e não gostar de imposto, não gostar de entender de lei tributária, tá? Você vai deslanchar naquilo que você gostar e daquilo que você for bem, logicamente. Mas, assim, essas duas áreas que eu mostrei, as mais novas, né, que é a Trading e Compliance principalmente, é uma área que eu escuto falar bastante. Então, eu vejo muita propaganda a respeito disso, até vagas de empresa procurando advogado que tem algum curso, alguma especialização, que tem esse diferencial do compliance. Então, é uma área bem legal também, viu? Poderia falar que é uma área inovadora. Está sendo vista, ambiental um tempo foi visto como uma área inovadora, tributária também. E o compliance agora está sendo visto. Mas na dúvida, vai no que você gosta mais.
Não faça uma coisa que você não gosta. Você falou Anderson. tudo, Maria Júlia, você tem razão, né? Não, ninguém merece, gente. Ninguém Trabalhar merece com trabalhar com um negócio que não gosta. é verdade. O Anderson quer fazer alguma pergunta? Ô, Maria Júlia, Desculpa, né, Maria Júlia, depois você volta na pergunta do Marcos. Porque Ai, eu sou... escambo, Espera desculpa. só um pouquinho, não, Anderson. mas se quiser pode deixar ela responder. Tá, deixa ela responder, depois ela volta na sua pergunta, tá? Sobre o Então, escambo. escambo. Escambo você pode me dizer qual é a sua definição de escambo? Seria assim, mais na parte dos insumos agrícolas, né? Por exemplo, uma empresa grande, ela tem lá o parceiro que é o pequeno produtor, e ele não tem essa capacidade de adquirir os insumos, tratar a terra, pegar todos aqueles nutrientes, e normalmente a empresa Ela compra entraria... num valor menor e depois ela a faz um empresa, repasse. É exatamente o que eu estava pensando que era. Então, olha, existe uma maneira correta e uma maneira não tão correta de se fazer isso, tá? Eu fiz uma pesquisa a respeito dessa revenda não faz muito tempo. Vou ser bem sincera para você, é um negócio muito arriscado. É bem arriscado mesmo, principalmente por se tratar de revenda de insumo. Se você estiver falando só, por exemplo, da revenda de fertilizante, é uma coisa mais tranquila, porque você não tem tanta norma regulamentar e nem tem tanta norma ambiental. Agora, se você estiver falando, por exemplo, de insumo para defensivo agrícola, a empresa, querendo ou não, ela vai estar sujeita, ela até pode fazer isso, tá? Mas ela está sujeita a uma série de obrigações regulamentares que ela tem que cumprir e ela vai ser exigida por aquilo. Então, por exemplo, desde aquela questão do defensivo, a embalagem, eu tenho que depois fazer, se eu estou vendendo, eu tenho que saber se para aquela pessoa que eu estou vendendo ela tem a receita, se aquela receita está correta, se a quantidade que está sendo aplicada naquela receita é uma quantidade que está dentro da legislação. Entendeu? Depois eu ainda tenho que fazer a coleta de volta daquele material, daquela embalagem. Eu tenho que ter um local próprio para armazenar as embalagens de coleta, porque eu sou obrigada a coletar para depois entregar para uma central que vai fazer o descarte adequado desse tipo de resíduo. Então, assim, é possível? É possível. Mas para fazer corretamente dá bastante trabalho. Principalmente também porque depois tem que ver a questão de tributo, como você vai fazer na verdade, a emissão de nota desse trabalho. Você tem que olhar lá outra coisa empresarial. Você volta lá onde você foi na junta comercial, quando você fez o registro daquela empresa, para ver qual é o objeto daquela empresa. Você tem a possibilidade de fazer aquilo ou não? O objeto daquela sua empresa permite, não permite? Você consegue tirar a licença operacional? Entendeu? Tem muita questão envolvida. É possível, mas é difícil. Anderson. Ô, Eu Maria não sei se Júlia, eu respondi também. o que eu queria perguntar, para ver se você pode dar alguma visão sua, falar um pouco sobre a situação mundial que está acontecendo, esse conflito, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, como que isso afeta o agronegócio brasileiro, porque nós estamos bem no meio dessa briga comercial. A gente está bem no meio da briga comercial e é assim, olha, falar para você que eu sou entendedora da economia mundial e da forma como ela afeta a gente, eu não sou. Eu sei que, né, frente, na verdade, às últimas situações, como é que eu vou poder explicar o que eu estou querendo dizer? Aguenta aí, peraí. É que é uma pergunta difícil, Anderson, pelo amor de Deus. Agora você Joguei uma exigiu. pomba, né? Você exigiu todo o meu entendimento a respeito de economia, Nossa Senhora, menino, peraí. Fica tranquila, Maria Júlia. Não, é difícil pensar, entendeu? É Fica muita coisa tranquila. para... Eu acho assim, tudo afeta, tá? É importante a gente entender isso. E a China, querendo ou não, era uma grande importadora
né, de alguns dos produtos nossos, como, por exemplo, era a questão da carne, né? Mas, posso ser sincera, tem muita demanda no mundo, a verdade é essa, entendeu? E a gente tem muito a ofertar. Infelizmente, eu vejo que a gente tem um mal interno de sempre buscar exteriorizar, mandar para o exterior tudo que a gente tem de melhor e deixar para a gente, geralmente, o que ficou, né? Então, o nosso mercado, por exemplo, o valor da nossa alimentação varia muito conforme a exportação, entendeu? E é uma coisa que está muito correlacionada, mas, gente, o que eu tenho a ver com o que eles estão comprando lá fora, entendeu? Você está produzindo aqui dentro, eu queria ter o meu alimento na minha mesa. Eu tenho essa opção? Eu tenho, né? Eu tenho, às vezes, o meu produtor aqui perto e eu vou tentar investir nele e auxiliar quem eu tenho aqui na minha região. Mas não é sempre que eu também tenho essa opção. Com certeza afeta. Infelizmente, eu acho que isso é uma questão estrutural, às vezes até do modelo econômico do Estado, e que eu não sei te dizer se é o melhor ou se é o pior, entendeu? Duas potências como aquelas, meu único pedido, Anderson, é que não vire guerra, tá? Porque são duas extremas. Então, se não virar uma guerra e a gente no meio, eu já estou muito feliz. A agricultura, público a gente tem, entendeu? Alguém vai comprar nosso alimento. Se não vender lá fora, vende pra gente, gente. Vende preço baratinho que o brasileiro consegue comer, comprar, mas alimento, né? Bucho do povo. Fala, Romero. Não, eu queria saber só, como você já está dentro trabalha na empresa, eu queria saber o seguinte, essas empresas elas precisam comprar maquinário, certo? Certo. Quando existe uma grande frustração de safra por conta de falta de chuva e etc., e a empresa de repente não consegue pagar o financiamento ou a parcela do financiamento, como que faz? Olha, é complicado. Tem que renegociar e procurar investimento em outro ponto, tá? Porque assim, aí é uma questão mais gerencial do negócio. Totalmente administrativa, mas se ela não conseguiu cumprir com aquele pagamento que ela já tinha que realizar, ou ela tenta renegociar, ou ela procura um novo investimento para conseguir cumprir aquele buraco. É o ideal? Não é o ideal, né? Mas ela vai conseguir evitar, por exemplo, uma falência. Em último caso, tá vendo que a coisa não vai dar certo? Faz uma recuperação judicial, porque de verdade existe sim essa possibilidade de você simplesmente ficar à mercê. O seguro rural é uma boa forma, tá? De você conseguir evitar alguma perda. Então, teve uma geada, eu não estava esperando. Se eu tenho um seguro rural, aquilo ali pode me garantir o que a minha safra não vai render, né? Com certeza seria uma atividade preventiva muito boa. Agora, se a empresa não tem essa prevenção, ela não conseguiu adquirir isso daí, filho, dar um jeito de fazer uma gestão da dívida ali, o que for possível para conseguir andar sem virar uma bola de neve. Não sei se eu respondi, gente. Eu não sei se eu estou respondendo o que vocês estão esperando Sim, escutar, se está, sim, sabe, obrigado. se está sendo suficiente para dúvida. Não, foi ótimo, obrigado. Alguma pergunta mais, gente? Ah, Maria Júlia, foi fantástico. Não tenho nem como te agradecer. Você me salvou, né, para falar de uma área que eles têm tinha tanta curiosidade aí. Adorei a palestra, foi muito bom. Excelente Que bom. explanação. Que bom, eu também fico feliz, tá? Que bom, gente. Muito bom poder contribuir. Fique à vontade, Lenise, para me chamar outras vezes. Gosto Sim, muito de você falar. também fica à vontade para falar, Lenise, estou querendo falar sobre tal coisa, você corre aqui. Estou a fim de dar uma aula. Isso, com o maior prazer do mundo. Foi muito bom, eu aprendi muito, foi excelente. Que bom, gente, que bom. Espero ter conseguido contribuir. É um setor que tem bastante área, vocês viram, né? Bastante Sim, oportunidade. tem Só mesmo. olhar com carinho. Exato.
Muito bom, obrigada. Boa noite, beijo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Boa noite, Fu.